cansado. Acabei de chegar em casa, fui pra uma corrida com os meus amigos e nunca pensei que fosse gastar tanta energia numa atividade dessas. Ah, você sabia que o nosso corpo, a luz, os carros, o meu computador, todos eles precisam de energia para funcionar? E quando essa energia acaba, a gente tem que procurar mais. E elas existem nas mais variadas fontes, como o petróleo, o carvão, o gás, entre outras. Mas e agora? Como será que a nanociência e tecnologia entram nessa história? Como que ela contribui para a obtenção e produção de energia no mundo? Hora de buscar respostas no nano-universo. Você acha que quando falamos de energia nos referimos a isso? Bom, para dançar assim, precisamos de energia. Para tudo, precisamos de energia. Não podemos viver, nos mover ou funcionar sem energia. Todos nós necessitamos dela para nascer, crescer e existir. A maioria da energia que usamos atualmente provém dos combustíveis fósseis, que além de serem muito limitados, geram resíduos muito prejudiciais ao meio ambiente. Mas o nosso futuro pode ser movido no ritmo da energia limpa, utilizando uma tecnologia 80 mil vezes menor que o diâmetro de um cabelo humano. Imagine algo grande, tão grande que abrange os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Pense na energia que todas essas pessoas necessitam diariamente. A luz elétrica, os ar-condicionados em locais calorentos e a calefação em lugares frios. O funcionamento das escolas, fábricas e prédios comerciais. Também para cultivar, refrigerar e cozinhar os alimentos. Pense nos meios de comunicação, nos combustíveis para automóveis, ônibus, trens e aviões, nos fertilizantes para o melhoramento dos cultivos, para a fabricação de produtos e muito, mas muito mais. Quase todo o nosso mundo é movimentado direta ou indiretamente com energia de combustível fóssil. O petróleo, o carvão e o gás natural se formaram a partir dos restos orgânicos de plantas ou animais que morreram há milhões de anos. Durante esse tempo, o planeta não parou de evoluir e os restos dos seres que povoaram suas distintas etapas foram sendo depositados no fundo dos mares, lagos e rios. Ali foram cobertos de camadas e camadas de sedimentos. Os combustíveis fósseis em algum momento vão acabar, pois são recursos não renováveis. Resíduos, resíduos e mais resíduos. Esse é o resultado inevitável de se utilizar combustíveis fósseis como carvão, gás natural e o petróleo. Muitos cientistas estão estudando como desenvolver novas fontes de energias limpas, acessíveis e renováveis. Mas como não podemos deixar de utilizar combustíveis fósseis de um dia para o outro, muitos cientistas estão trabalhando também para desenvolver tecnologias que permitem reduzir e otimizar nosso consumo de energia atual e diminuir os resíduos tóxicos dos combustíveis fósseis. E aqui entra em ação a nanociência e a nanotecnologia. A nanociência estuda eventos que ocorrem em uma escala 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Com o conhecimento desenvolvido pela nanociência, desenvolve-se a nanotecnologia para criar ferramentas, dispositivos e mecanismos de tamanhos incrivelmente pequenos. A nanociência e a nanotecnologia já estão presentes em nossa vida cotidiana. Mas em um futuro próximo, espera-se que ajudem a resolver problemas fundamentais da nossa sociedade, incluindo energia.
A nanociência permite desenvolver a nanotecnologia. E as ferramentas desenvolvidas pela nanotecnologia permitem desenvolver ainda mais a nanociência. Juntas poderiam mudar a maneira que geramos, transmitimos, utilizamos e armazenamos a energia. Embora o mundo moderno consuma principalmente energias não renováveis de origem fóssil, também utilizamos a energia nuclear e a hidráulica, obtida de grandes rios através das represas. E em muito menor escala, são utilizadas outras fontes de energia de menor impacto ambiental, como a energia geotérmica, que utiliza a energia do interior da Terra, a energia solar e a energia do vento, conhecida como energia eólica. Também existem mecanismos para aproveitar a energia das marés, a chamada bioenergia, um tipo de energia renovável que se obtém reaproveitando os resíduos da matéria orgânica. Em uma escala nanométrica, ou seja, 100.000 vezes menor do que a espessura de uma folha de papel, alguns materiais se tornam mais fortes ou melhoram a sua capacidade para transmitir eletricidade, calor ou para refletir a luz. Outros mostram diferentes propriedades magnéticas ou se ativam quimicamente de maneiras específicas. Todos esses efeitos tornam esses nanomateriais importantes candidatos para aplicações na energia. Devido ao seu pequeno tamanho, os nanomateriais têm muito mais superfície e são quimicamente mais ativos que os materiais em escala macro. Muitos materiais da nanoescala podem se automontar e formar estruturas ordenadas. Também pode ser possível desenhar materiais átomo por átomo para alcançar propósitos muito específicos. Isto faz com que a nanotecnologia tenha muito potencial no campo da energia. Como um material 1000 vezes menor que a ponta de um alfinete pode eliminar os dejetos de milhões de barris de petróleo? Como uma tecnologia 1000 vezes menor que o diâmetro de um cabelo humano nos ajudará a aproveitar melhor a energia do Sol, que é milhões de vezes maior que a Terra? Atualmente, o mundo depende dos combustíveis fósseis: petróleo, gás natural e carvão. O petróleo é o combustível número 1 do planeta, e a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A Venezuela possui completo domínio sobre esse recurso e o utilizamos para impulsionar o desenvolvimento integral do nosso povo. Toda a comida que comemos hoje em dia é produzida graças à ajuda de máquinas que utilizam combustível derivado do petróleo. Além do mais, a comida precisa viajar muitos quilômetros em caminhões antes de chegar ao supermercado. Mas os combustíveis fósseis não são utilizados somente para obter gasolina e diesel para os veículos. São necessárias gigantescas quantidades de petróleo para produzir a maioria dos plásticos. Muitos equipamentos médicos, computadores e celulares em geral, todos os dispositivos de alta tecnologia, inclusive os pesticidas utilizados na agricultura, são fabricados com azeites derivados do petróleo. E os fertilizantes comerciais são feitos com o amoníaco obtido do gás natural. Os combustíveis fósseis se formaram muito antes da era dos dinossauros, há mais ou menos 360 milhões de anos. E embora os utilizemos diariamente, temos que saber que extraí-los, utilizá-los e desperdiçá-los é muito nocivo ao meio ambiente. A curto prazo, é praticamente impossível substituir algo que possui tantos usos na vida moderna. Porém, enquanto avançamos no caminho do desenvolvimento de energias limpas, renováveis e materiais biodegradáveis, podemos melhorar a maneira como processamos a energia fóssil, em especial o petróleo. É aqui que a nanotecnologia intervém. Se falamos de petróleo, devemos mencionar os catalisadores, substâncias que ajudam a acelerar as reações químicas que são utilizadas nos processos de refinação.
E se falamos dos catalisadores e da nanotecnologia, é necessário apresentar as eólitas. As eólitas são materiais versáteis, seletivas, cheias de poros que podem ser extraídas da natureza ou fabricadas sinteticamente. Caracterizam-se por possuir canais de somente algumas centenas de nanômetros no interior de sua estrutura atômica. Sua estrutura cristalina é formada por tetraedros que se reúnem, gerando uma rede tridimensional. As eólitas atuam como filtro, deixando passar algumas moléculas, através delas, decompondo-se em outras moléculas, e podem ser utilizadas para transformar o petróleo em gasolina, de maneira mais fácil e eficiente. Hoje em dia, aqui mesmo na Venezuela, pesquisadores trabalham desenvolvendo catalisadores de zeólita em escala nano para melhorar a eficiência da produção de combustíveis e de materiais derivados do petróleo. Através da nanotecnologia, é possível modificar as propriedades da zeólita e ajustar a dimensão dos seus poros, para controlar o tamanho e a forma das moléculas que podem passar através deles. É como ajustar os furinhos de um filtro, para dizer o que pode e o que não pode passar, porém em uma escala 1 milhão de vezes menor do que a ponta de um alfinete. A zeólita permite que se obtenha de cada barril de petróleo uma gasolina mais limpa. À medida que o petróleo passa através do reator, os catalisadores de zeólita desencadeiam reações que partem as moléculas grandes em moléculas menores. Além disso, absorvem em sua superfície os metais e impurezas indesejados. Ao terminar esta etapa do processo, passamos por novos filtros que retêm estes catalisadores de zeólita e obtemos o petróleo mais limpo e puro. E o que acontece com os catalisadores quando acaba o seu tempo de vida? Alguns átomos extraídos com a zeólita, como os de oxigênio e nitrogênio, são muito úteis para a agricultura e poderiam ser transformados em fertilizantes. É muito importante para o nosso país, dono da maior reserva de petróleo do mundo e um dos maiores produtores, que melhoremos todos os métodos de refinamento. Dessa forma, poderíamos aumentar nossa produção e diminuir o impacto ambiental. Uma das tecnologias que está sendo desenvolvida no mundo é o uso da energia elétrica em veículos. Cada vez mais são desenvolvidos automóveis elétricos ou recarregáveis. E a nanotecnologia está ajudando a desenvolver as baterias destes carros, melhorando sua eficiência e seu tempo de vida. As baterias convencionais dependem de lentas reações químicas para o seu funcionamento. As pilhas de íon lítio, como as utilizadas nos celulares e dispositivos eletroquímicos, chamados supercapacitores, têm potencial para dar energia aos automóveis elétricos. No entanto, devem ser aperfeiçoadas para que possam acumular energia elétrica de maneira mais rápida e eficiente. Geralmente, as baterias são compostas de pequenas câmaras. Com a criação de câmaras ainda menores, ou seja, nanocâmaras, pode-se melhorar o rendimento dessas baterias. Além disso, está sendo desenvolvido um novo tipo de nanomaterial chamado NanoInside, que permitirá o aumento do nível de eficiência e do tempo de vida das baterias dos carros elétricos. Já sabemos que a chave para o futuro é desenvolver energias limpas e sustentáveis, não só para veículos, mas também para todas as atividades humanas. Poderá a nanotecnologia transformar a energia solar em energia suficiente para movimentar nosso futuro? A energia é o motor que move o mundo atual. Nossa civilização é viciada na energia de origem fóssil, e isso permitiu que nos desenvolvêssemos rapidamente. No entanto, o meio ambiente pagou um preço muito alto. A chave para evoluir em harmonia com a mãe natureza poderia estar na origem de tudo: o Sol. Os animais e plantas que viveram há milhões de anos absorveram a energia do Sol em compostos de carbono.
Quando ficaram presos debaixo de gigantescas camadas de detritos, transformaram-se em combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Direta ou indiretamente, toda energia provém do Sol. A cada minuto chega à Terra energia solar suficiente para abastecer todo o planeta durante um ano. Vejamos este mapa que mostra a incidência da luz solar no planeta. As áreas alaranjadas são lugares muito ensolarados. As áreas azuis são lugares com menos incidência solar. Se gigantescos painéis solares fossem construídos nestes lugares específicos do planeta, poderíamos abastecer o mundo inteiro com a energia necessária. Os combustíveis fósseis produzem muitíssima contaminação, mas os painéis solares geram eletricidade diretamente da luz do Sol, sem produzir nenhum resíduo tóxico para o meio ambiente. Então, se a energia solar é tão vantajosa, por que não a utilizamos em larga escala no mundo todo? Antes de explicar isso, devemos saber como é gerada a eletricidade com energia proveniente do Sol. A luz solar é composta de pequenas partículas de energia chamadas fótons. Os painéis solares são formados por muitas placas solares, geralmente fabricadas de um material semicondutor extraído da areia chamada silício. Cada placa solar é como um sanduíche, com duas camadas grossas de silício, uma positiva e uma negativa, que permitem criar um campo elétrico em uma bateria. Estas placas solares absorvem os fótons e fazem com que os elétrons sejam liberados e que se movam ao fundo do painel viajando por um cabo conectado. Este fluxo de elétrons é chamado de eletricidade. Parece super simples, por isso não entendo o porquê de não se utilizar a energia solar em todo o planeta em detrimento dos combustíveis fósseis. Existem várias razões. A principal é basicamente econômica. A fabricação de placa solar mais comum necessita de uma grande quantidade de combustível fóssil para sua produção. É um processo complicado que se desenvolve em laboratórios especializados sob condições rigorosamente controladas. Além do mais, o silício possui uma delicada estrutura cristalina que deve ser protegida entre duas camadas de vidro, o que faz com que os painéis sejam pesados, difíceis de transportar e instalar. E além disso, tem pouquíssima durabilidade. Geralmente, os painéis solares são muito caros, pouco práticos e ineficientes, pois aproveitam menos de 30% da energia que recebem do Sol. Mas isso poderia mudar graças à nanotecnologia. A nanotecnologia propõe várias formas com as quais podemos melhorar as placas solares, fazê-las mais baratas, mais duradouras, fáceis de produzir e instalar. A nanotecnologia está convertendo as grossas camadas de silício em folhas muito finas, utilizando nanomateriais semicondutores, como os nanotubos, nanoarames e nanopartículas chamadas pontos quânticos. Através da nanotecnologia, as moléculas e os átomos do material estão sendo manipulados, passando a ter a espessura de algumas poucas moléculas. Desta forma, as novas placas solares fabricadas com nanotecnologia funcionam da mesma maneira que as placas solares tradicionais, mas utilizam muito menos material e são mais baratas de serem produzidas. Podem ser fabricadas mais facilmente, mediante um sistema parecido ao de uma impressora de injeção de tinta, porém utilizando tinta de nanopartículas semicondutoras, que se espalham sobre uma superfície de papel plástico ou metálico. Estas novas placas solares permitirão obter mais que o dobro e até mesmo o triplo de energia que as atuais placas solares. Na maioria das placas solares que existem atualmente, grande parte da energia dos fótons é desperdiçada ao dissipar-se em forma de calor. Da mesma forma, a luz azul e a ultravioleta também não são aproveitadas. Os nanocristais de silício criados com nanotecnologia, por serem muito menores, nos permitirão transformar esta energia em elétrons de forma mais eficiente. Os painéis solares criados com nanotecnologia podem ser feitos com cilindros flexíveis no lugar de painéis rígidos. Melhor ainda, pesquisas recentes indicam que inclusive podem ser espalhados em superfícies, como com a tinta. Imagine um futuro próximo onde você possa pintar sua casa com placas solares que pudessem suprir suas necessidades de energia. Isso pode ser realizado graças à nanotecnologia, que trabalha diariamente para conseguir energia limpa e renovável.
A Venezuela tem grandes opções para aproveitar a energia solar, pois entre a península de Perijá e Paraguaná existe uma das maiores proporções de incidência solar de todo o planeta. Em nosso país, existem vários grupos de instituições que trabalham com nanociência e nanotecnologia aplicadas à energia solar. No Laboratório de Ciência dos Materiais da Universidade del Zulia, o professor José Fermín lidera o desenvolvimento de materiais para a conversão de energia solar. E no Centro de Engenharia de Materiais e Nanotecnologia do IBIC, a equipe do Dr. Juan Matos desenvolve pesquisas sobre nanomateriais para serem empregados em placas solares de baixo custo. Como a Venezuela é uma grande potência petrolífera a nível mundial, temos desenvolvimentos avançados com o uso da nanotecnologia em aplicações dessa natureza. Há aproximadamente 15 anos, muitos dos processos de refinação e tratamento de gases utilizam nanopartículas. Por exemplo, no Laboratório de Nanotecnologia do Instituto de Tecnologia Venezuelano para o Petróleo, são desenvolvidos sistemas catalíticos para a aplicação de nanotecnologia em poços petrolíferos. Nosso mundo requer energias limpas e renováveis. A nanotecnologia pode criar novas alternativas para os combustíveis fósseis e melhorar todos os processos atuais de geração, transmissão, armazenamento e consumo de energia. O seu potencial é tão grande quanto a energia do Sol. No entanto, falta que a cada dia 9 cientistas se unam na exploração do nano-universo. Para saber mais sobre os avanços em nanociência, tecnologia e desenvolvimento científico em geral na Venezuela, recomendamos-lhes as seguintes páginas web.